moço chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu.
que é que não estamos vivendo a vida abundante, as promessas do Pai aqui nessa terra? Porque nos falta conhecimento. Nós morremos porque não conhecemos. E essa campanha que Deus inspirou o pastor Alex, como ela tem edificado a minha vida. No primeiro elo aqui, eu descobri que eu tinha uma disfuncionalidade com a minha mãe. Por quê? Porque ela também tinha com a minha avó. E aquilo fez todo sentido. Não adiantava eu orar, eu jejuar, eu pedir a Deus, se eu não for na raiz do problema e arrancar. Isso era uma herança que estava entre eu e ela. Então, primeira vez eu detectei isso. E antes de nós entrarmos propriamente na palavra, o Senhor me deu algo para explicar para vocês e para mim. Quem acha aqui que a maldição vem do diabo? Tem alguém aqui que acha que a maldição vem do diabo? Que é uma coisa demoníaca? Acha? Pois é. Muitos de nós, às vezes, na nossa leiguice, achávamos que a maldição, ela vinha do diabo. Mas, na realidade, ela não vem do diabo. A maldição foi instituída por Deus nos primórdios. Quando você vai ver lá em Gênesis, ele fala... Gênesis, pode colocar, meu amor. Gênesis. Ela vai colocar ali para nós. Mas eu também tenho aqui. Gênesis 3:17. Diz assim: e Adão disse: porque destes ouvido a sua mulher, e comestes da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por sua causa. Então, o que eu consigo entender aqui? A maldição foi algo instituído por Deus como uma correção quando quebramos as leis dele. Não vou dizer que é um castigo, porque o Senhor, ele não castiga, ele corrige. A diferença do castigo é quando você faz maldade com alguém sem explicar. Você tem prazer de ver aquela pessoa sofrendo, mas não ensina, não explica o porquê que ela está sendo penalizada. Isso é castigo. Agora, quando vem uma consequência mediante a uma quebra com explicação, é correção. Aí dificilmente você vai cair de novo. Um exemplo. Eu odeio muito ter que andar a 60. Eu não gosto de andar a 60. Tem alguém aqui que gosta? Glória a Deus, ô Jesus, ministra isso aqui na minha vida, em nome de Jesus. Mas quando eu já vejo a placa ali, sinalização eletrônica, meu pezinho já sai do acelerador e já vai para o freio. Por quê? Porque eu sei que se eu passar no radar, eu vou ser multada, eu vou ser fotografada. Como é que eu sei? Porque eu já recebi muitas multas. Isso não é motivo de rir, não, isso é feio. Eu estou confessando aqui para alcançar a misericórdia. Mas eu parei com isso, porque eu aprendi. Mas vocês acham que eu aprendi porque eu quis? É porque tinha uma correção, tinha uma maldição. Tem hora que, no sinal da minha casa ali, agora perto da Cristiano Machado, vindo para cá, eles colocaram um sinal de avanço. E ali, normalmente, eu passava no amarelo. Agora, quando já dá o amarelo... Outro dia o carro voltou comigo. Eu falei, opa, multa não posso levar multa não. Mas por quê? Porque tinha uma correção. O Senhor fez questão de falar da maldição. Nós estamos falando aqui, detectando espíritos hereditários, que pode ser de maldição ou de bênção, é a mesma coisa. Estamos falando sobre isso aqui. Mas nós temos que entender que esse assunto é tão importante para Deus que Ele colocou na mais linda carta de amor, que é para mim e para você, que são os 10 mandamentos. Ele fala aqui, ó, nos 10 mandamentos: não te curvarás a ela, nem as servirás, porque eu sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E ele também fala em Provérbios 3:33,
A maldição do Senhor está sobre a casa do ímpio, mas Ele abençoa a casa do justo. Ou seja, meus amados, a lei só causa medo, a lei só causa terror para quem não a cumpre. Quando saiu aí a lei seca, eu nem me preocupei, porque eu não bebo. Pode sair lei seca, super seca, do jeito que tiver de seca, que glória a Deus, eu só sou molhada pelo sangue de Jesus e pelo Espírito Santo que está sobre a minha vida. Então, para mim, ela não me afeta. E falando sobre maldição ou heranças que nós temos, durante o estudo, eu fui entendendo isso. A maldição, ela pode ser herdada ou adquirida. Herdada é aquelas geracionais que passa de pai para filhos. Mas tem as adquiridas. E tem uma que me pegou especialmente de surpresa. Falei, Senhor, mas parece tão simples. Eu não sabia que podia ser tão grave. Diz assim, em Provérbios 18, 21. Primeiro eu vou falar antes. A maldição adquirida muitas vezes vem da nossa língua. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. E está lá falando, ó, aquele que bem a utiliza, come do seu fruto. Tem uma palavra específica, porque a Bíblia tem várias palavras para expressar a maldição. No português não, maldição é uma palavra só, mas tem N palavras. E essa palavra original da língua em hebraico fala arar, o som dela é arar. O que é arar? É a maldição descrita na Bíblia quando as pessoas praquejam, falam mal, xingam, denigrem o caráter de outras pessoas, desejam mal. Será que é só eu que me vejo muitas vezes nessa situação? De xingar, de às vezes desejar. É uma luta diária. Meus amados, eu quero dizer que muitas vezes nós estamos adquirindo maldições que iremos passar para as nossas gerações porque nos faltou conhecimento. Mas hoje o Senhor está te falando, olha, não fala mal mesmo, porque tem uma enorme consequência. E diz aqui, ó, Romanos 12, 14, abençoe aqueles que vos perseguem, abençoem e não amaldiçoem. É Deus que está falando. E a gente faz as coisas naturalmente, quando a gente vê o irmão ali na rua, a gente fala do cabelo, fala da roupa, fala do jeito que ele anda. Oh, gente, são essas pequenas coisas mesmo. Infelizmente, nós temos que vigiar, nós temos que vigiar, nós temos que vigiar. Porque muitas vezes nos preocupamos muito com as maldições, com as heranças dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos tataravós. Mas o que legado você está deixando para a sua geração? Que legado? Será que além das maldições dos seus antepassados, nós estamos adquirindo mais contas para as nossas gerações pagar? Não foi para isso que o Senhor me deu meus filhos. Não foi para fazer mal para eles. E tem uma maldição em especial, que é a que eu vou falar nessa noite, porque agora eu vou entrar na palavra. Fazer aborto também tem terríveis consequências. A pior delas é trazer para as nossas gerações o espírito da morte. Amém? Está todo mundo vivo aí? Segura aí que nós só começamos. Em nome de Jesus. Agora eu quero que vocês abram a Bíblia em Deuteronômio 22, 8. Deuteronômio 22, 8. Nós vamos falar um pouquinho de construção. Porque o nosso caminhar aqui nessa terra, nós estamos construindo o nosso legado. Amém? Diz lá, ó. Quando edificares uma casa nova, ali eu não consigo ler não, vou ler no meu aqui. Quando edificares uma casa nova, farás no terraço um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa.
se alguém de alguma maneira cair dela. Quando edificares uma casa nova, farás no terraço um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue. Repetem comigo, culpa de sangue na tua casa. Agora eu falo, se alguém de alguma maneira cair dela. Queridos, quando eu li esse texto, a princípio eu fiquei assim, mas como assim, Deus? O que é culpa de sangue? Senhor, eu não sei o que é culpa de sangue. E aí eu fui pesquisando, eu fui estudando, porque nós temos que estudar, nós temos que meditar, nós temos que buscar, porque na medida que nós buscamos, Ele se revela a nós, Ele se deixa encontrar. O problema é que muitas vezes nós não o buscamos como devíamos. Nós só o buscamos, mesmo assim, rasamente, quando estamos precisando. E aí, imagine essa cena comigo. Você está na sua casa, mulher. Homens estão na sua casa. Você tem uma criança pequena, de 4, 5, 6 anos. Está ali brincando. Aí chega uma amiga sua com uma outra criança de 4 anos, 3 anos, mais ou menos parecida da idade da sua. E ali vocês duas começam a conversar, tomar um café, falar. E vocês não percebem que as crianças subiram para o terraço. Subiram. De repente você só escuta uma gritaria e um barulho surdo. Puff! Quando você sobe correndo lá para cima, no terraço, já imaginando o pior, porque você não fez o parapeito, você se lembra, meu Deus, eu não fiz o parapeito, eu tinha que ter feito o guarda-corpo. Você sobe as escadas, torcendo para que aquele pensamento que está na sua cabeça não tenha acontecido. Mas infelizmente ele aconteceu. A hora que você olha lá para baixo, estão as 2 crianças mortas. Porque caíram do parapeito. Caíram. E aí? Imagino como essa pessoa deve se sentir. Foi um acidente. Mas ela deixou de fazer algo. Ela deixou de fazer uma lei. Ela deixou de cumprir uma lei. E ali, depois daquele corre-corre, a polícia chega, o bombeiro chega, leva as crianças mortas e tem a marca lá, ó, a mancha de sangue, está tudo ali. Aí, muitas vezes, a mulher, no intuito de querer apagar aquela tristeza, aquela falha dela, ou o homem, eu não sei, quem estava envolvido. A gente começa a lavar. Lava com detergente, com cloro, lava, joga água. Fica tudo limpo, aparentemente até novo. Mas não está novo. Seu coração está marcado. A sua alma está marcada. Culpa de sangue é isso. É quando você deixa de observar as leis de Deus e por causa da sua falta de observância, de não cumprir, acontece uma morte, mesmo que por acidente. Você pode até lavar tudo, mas a culpa continua aqui. Porque a culpa é algo subjetivo, é algo que você não vê, é algo que ninguém vê. Você pode se autoacusar, você pode ter um sentimento de culpa na sua vida, você pode ter uma mancha de culpa, uma marca de culpa, mas você chega em casa como se nada tivesse acontecido. Uma pessoa normalmente que faz um aborto, não chega em casa e fala assim, fiz um aborto, acabei de sair da clínica. As mulheres, nós não falamos isso. Muitas vezes chegamos em casa, tentamos aparentar uma normalidade, mas estamos mortas por dentro. Estamos destruídas, destroçadas na nossa alma. Mas isso é uma coisa que você não conta nem para você. Você não fala nem para você. Porque você tem vergonha daquilo que você fez. E é motivo sim de ter vergonha. É motivo sim de ficar triste. Mas eu quero dizer que nós temos um Deus que nos perdoa. Nós temos um Deus que muda as histórias. Nós temos um Deus que, se nos arrependermos verdadeiramente, Ele não lava com água sanitária, Ele não lava com cloro, não. Ele arranca essa culpa de sangue que está dentro de você, é com o sangue dEle.
Ele te lava de dentro para fora com o sangue de Jesus. Mas um acidente como esse foi um acidente que, pelas nossas leis, porque o mundo espiritual e o mundo físico, eles são regidos por leis. Esse mundo físico que você vê aqui é uma cópia fosca do que tem lá no céu. Quando Deus falou assim, façamos-nos o homem, façamos nós o homem, era Pai, Filho e Espírito Santo, é uma família. Ele é um, ele é trino, ele é um, mas ele é uma família. Ele fez pai, mãe e filho. E quando nós estudamos cada um das facetas de Deus, nós vimos que se identificam com a família aqui da terra. Então, se tem lei no céu, tem leis aqui na terra. Então, dentro da lei da terra, quando você comete um assassinato, porque isso foi um assassinato, não foi por querer, mas a partir do momento, um exemplo, o sinal ficou vermelho e eu ultrapassei o sinal, eu assumi o risco de matar alguém. Porque o sinal está mandando eu parar, mas eu não parei, então eu estou assumindo o risco de bater em alguém e matar alguém. Se fala, se beber, não dirija. Se a pessoa bebe e causa um acidente, não foi um acidente. Ele assumiu o risco de matar. Então existe a nossa lei. O assassinato culposo e existe o doloso. O culposo foi esse aqui. Não fizemos o parapeito, mas nós não queríamos que aquele fato acontecesse. Agora vamos novamente voltar à história. A criança chegou com a vizinha e por cargas d'água eu falei, vou matar esse menino. Eu não gosto dele, ele é chato, ele é má companhia para o meu filho, então vou dar um jeitinho de matar ele. Aí eu já instruo meu filho para subir com ele lá para cima, para os dois brincar, e eu falo, ó, quando ele estiver na beiradinha, você empurra ele. Eu premeditei. Eu premeditei aquilo, porque eu queria que aquele menino morresse. Porque ele era um entrave na minha vida, ele ia atrapalhar os meus planos, ele era uma má companhia para o meu filho. Doloso. E eu sinto informar para vocês, que se numa casa fica a marca de sangue, que é pedra e tijolo, imagina no corpo de uma mulher, a marca que não fica. A palavra cita a casa de 3 formas. Cita o nosso corpo como casa do Senhor. Sois casa do Senhor. Cita a nossa família, eu e minha família, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. E também cita a construção. Quando edificares uma casa com um terraço, coloque nela um parapeito. Então nós somos casa do Senhor. Nós somos templo do Senhor. Então se uma casa de tijolo e cimento fica marcada, nos Estados Unidos, uma curiosidade, a mulher do meu irmão mora lá, e eles têm amigos que constroem lá. Tem uma lei nos Estados Unidos. Se durante a construção ou depois que construiu, aconteceu um acidente, porque não foram seguidas as normas, ou um assassinato, essa culpa de sangue tem que ficar registrado no registro de imóvel. E essa casa ela perde de 30% a 60% por causa do fato ocorrido naquele lugar. Vocês acreditam nisso? Aí você pensa assim, mas pastora, tem casa assombrada? Tem. Tem. Porque foi uma desobediência. Voltando aqui para a gente. O aborto é um crime doloso. O aborto deixa a marca de sangue no corpo da pessoa. A culpa de sangue, como eu falei, é quando provocamos uma morte por inconsequência ou por premeditação. Eu quero agora que você passe aquele vídeo. Queridos, eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo. Eu peguei um vídeo muito suave, porque eu vi um de verdade, que meu coração se apertou. Porque eu sou uma mulher que tive muitos abortos. Eu tive 5 abortos e perdi 7 filhos, porque um era
uma gestação era de gêmeos. E eu peguei só a mais leve. Eu queria que vocês percebessem como é feito um aborto. É rápido. Amém? Queria que vocês prestassem atenção. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom, Pai. Aleluia. Não é um assunto fácil, mas depois vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. É muito mais profundo do que vocês imaginam. Pelo menos foi muito mais profundo para mim do que eu havia imaginado. E refletiu fisicamente no meu corpo, que eu vou falar no final para vocês. Observem lá, ó. É um desenho. Observem. Aí é o útero da mulher, né? Solta um glória aí, gente, que melhora. Glória a Deus! Glória a Deus! Porque o papai é bom. Senhor. Se porventura não der para passar, se depois você conseguir, você pode passar. Samuel, presta um socorro ali. Mas vamos continuar enquanto ela vai tentando ali. O que retrata esse vídeo? Esse vídeo ali retrata a criança sendo sugada do útero da mãe. Vamos ver se agora vai. Isso. Tem o desenho e ali ele está mostrando o instrumento de verdade. Primeiro mostra o real, depois mostra na animação. Olha aí como é que é. Primeiro abriu o útero da mulher. Ó. Aí agora ele vai com o aparelho de sugar o bebê. Olha que coisa terrível. É desse jeito. Depois que eles sugam o bebê, eles vão com um aparelho que eu não sei o nome e acaba de raspar as paredes do útero, tirando o restante do bebê e o restante da placenta. Terrível isso. Mas se é terrível de ver, é muito mais terrível de se fazer. Mas eu quero dizer que tem jeito. Eu quero dizer que aonde verdadeiramente abundou o pecado, tem superabundado a graça de Deus na sua vida. Então, voltando aqui, é uma imagem muito forte. Imagina o que acontece no corpo de uma mulher quando ela mata uma criança dentro dela. Quais são as consequências geracionais do aborto? Consequências geracionais. Filhos que morrem prematuramente, mulheres que não conseguem engravidar, filhos que quando são pequenos são muito doentes, ninguém descobre o que acontece com aquela criança, é uma alergia que não cura, é uma rinite que não sara, todo mês, toda semana está no hospital com o menino, ninguém entende o que está acontecendo, e isso é uma das consequências da geração, geracionais. É o que acontece com os nossos filhos. Sabe por quê? Pode parecer estranho, mas todos os abortos que você sofreu, provocando ou não, os provocados você está fazendo novas heranças para os seus filhos. Mas tem mulheres que não conseguem engravidar, como no meu caso. Mulheres que não conseguiam ficar com os bebês, porque tem uma maldição sobre a vida dela. Porque quando há um aborto na família, há um derramamento de sangue, o sangue clama por aquele sangue, a terra que foi derramado na terra, a terra clama aquele sangue.
Por isso, olha, o meio que tem mais abortos espontâneos, ou o aborto de maneira em geral, é o meio cristão. Pode pasmar. O meio que tem mais abortos é no nosso meio. Aí você fala assim, por quê, pastora? Porque 90% das pessoas que vieram para Jesus deixaram um passado para trás. Vieram de famílias completamente desestruturadas. Famílias que deixaram um legado terríveis para ela. E aí está aqui na igreja, está aqui orando, está aqui pedindo a Deus, mas por que eu não engravido? Por que eu fico só abortando? Se eu estou com Deus, se eu estou fazendo tudo certo, o que está acontecendo? É porque você não sabe dessa herança que você tem. E no final da ministração nós vamos renunciar essa herança dos nossos antepassados. E se nós plantamos essa herança nas nossas gerações futuras, nós também não deixaremos eles herdarem isso. Amém? Mas todo aborto que aconteceu no útero de uma mulher, o sangue fica aqui, ó, fica aqui dentro. Mas como, pastora? Ali mostrou que tirou tudo, tirou os pedaços, tirou tudo. Querido, o nosso corpo é só um pedaço. Porque nós somos um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. Nós somos dessa forma. O sangue de toda a morte que foi derramada no nosso corpo ficou no mundo espiritual. Lá na clínica, quando nós começamos a ministrar, as pessoas põem as coisas mais estranhas para fora. Comidas que os antepassados comeram, trabalhos que foram feitos. Tem pessoas que vomitam sangue que ela não sabe nem de onde que saiu. Saiu do passado. E esse sangue dos abortos que nós sofremos, no meu caso foram 5, todos ficaram no mundo espiritual, igual a casa. A criança caiu, sujou o chão, lavamos o chão, está tudo limpo, mas a marca ficou. Consequências do aborto. Morte. Consequências no corpo da mulher. Mulheres, fiquem atentas. Às vezes você não sai do ginecologista. Você está cheia de enfermidade. Porque a nossa parte íntima, ela sofre terrivelmente coisas que você vai no médico, não resolve. É uma infecção, é uma endometriose, é um mioma, é tanta coisa. Mas isso é porque o seu útero, quando o bebê morreu, ele se tornou um cemitério. Um cemitério, porque a criança ficou morta ali dentro. E muitas vezes, quando conseguimos gerar uma outra criança, pelo fato dela ter sido gerado no útero de morte, nasce uma criança doente. A Milena, minha filha que está aqui, Milena com 25 dias de nascida, ela teve algo chamado bronquiolite. É uma coisa muito séria, é uma coisa que a criança morre. Eu lembro que eu fui para o hospital com ela muito cansadinha, passando muito mal. Foi a primeira vez na minha vida que eu orei e falei, Senhor, por favor, troca a minha vida pela dela. Me mata, me leva, mas deixa a minha filha. Eu já estava com quase 35 anos, falei, Deus, eu já vivi muito. Troca de lugar, não deixa a minha filha morrer. Foi o primeiro momento de desespero que eu passei. Mãe nova, não conhecia nada, tinha tido tantas perdas. E eu pedi isso a Deus. Mas Ele restituiu a minha filha. 4 meses depois, ela teve uma infecção muito importante de rins. Muito importante. Ficou semanas internada. Passado mais 4 meses, com 8 meses para 9 meses, ela teve novamente outra infecção muito importante nos rins. Por quê? Porque o aborto atrai o espírito de morte. O aborto, quando nós temos, ou praticamos, ou temos o aborto, ele traz a consequência do espírito de morte, que fica nos rondando, fica rondando os nossos filhos, fica rondando as nossas vidas. Porque uma vez que eu abri a porta para esse espírito, ele entra e toma conta. Ele coloca todos os tipos de enfermidades nos nossos filhos e nas nossas vidas. Na mulher, o que acontece? Muito frequentemente, câncer, problema nos rins, alergias que não curam, esterilidade,
Na área ginecológica arrebenta, morte sexual. Tem marido que fala assim, a minha esposa era fogo puro, mas depois que abortou, virou uma geladeira. É a morte. Morte prematura. Isso são uma das consequências do aborto. Mas nós vamos falar mais ainda. E o pior, que esse nosso pecado não confessado condena as nossas próximas gerações. Nós temos que saber, meus amados, que o pecado não confessado é um pecado não perdoado. As pessoas falam, não, pastora, mas quando eu aceitei Jesus, a Bíblia não diz que eis que tudo se fez novo, as velhas coisas se passaram. Não, meu amado, não confunda as coisas, não. Não pega um texto fora de contexto para fazer um pretexto, não. A Bíblia está falando o seguinte, olha, se você prostituir a partir de agora, você não vai mais. Se você roubava, você não vai roubar mais. Se você mentia, você não vai mentir mais. Você vai se programar para ter uma vida reta diante de mim. Mas tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Você plantou e pecado tem nome. Se você não confessar o pecado em arrependimento, o nome, tudo que você fez, não tem como o Senhor te livrar daquilo. Porque existe uma conta, existe uma dívida a ser paga. Nós temos que entender que nada na cruz é automático. Jesus verdadeiramente venceu tudo ali na cruz por mim e por você. Tudo Ele nos deu, principalmente a vida eterna. Mas para que nós possamos alcançá-la, nós temos que ir até a cruz. Nós temos que ir à cruz. O que é ir à cruz? É você se expor diante de Deus. É você falar com Ele. É você não ter vergonha de se expor. Se você não teve vergonha de fazer, não é só aborto como qualquer outra coisa. Você tem que confessar o seu pai, porque Ele é fiel e justo para te perdoar. Não, pastor, mas isso me doeu tanto que eu resolvi esconder dentro de uma caixinha, dentro de outra caixinha, mas está lá dentro da outra caixinha. Querido, Satanás está abrindo todas as caixinhas e está chegando para cobrar a conta. Você pode esconder no profundo de todas as caixinhas, mas Satanás não deixa barato. E se você quer que essa conta seja paga, confesse, clame, se arrependa. Porque quem pode pagar essa conta para você é só o sangue de Jesus. Mas como você vai alcançar esse sangue desse Jesus, do nosso Jesus? É indo até a cruz. Lembra dessa frase que eu estou te dizendo. Nada na cruz é automático. Ele pagou o preço. Mas para que nós possamos usufruir do pagamento, nós temos que ir até Ele. Porque através dele iremos até o Pai. Amém? Outra coisa. Qual é a consequência para os homens? Vocês gostaram, né? Aliás, vocês não gostaram, porque esse assunto é um assunto muito dolorido. Mas homens, vocês acharam que é só as mulheres que têm consequência? A consequência com vocês é ainda pior. Além de ter a morte prematura dos filhos, além de ter toda essa tristeza, o que acontece com os homens? Tem consequência para os homens? Claro que sim. Ele participou de tudo. Mesmo quando ele se omitiu, dizendo que ela é que teria que decidir, que ela é que teria que criar, passar a noite em claro, e que a vida era dela. E tudo que ia mudar era ela, porque eu vou continuar da mesma forma. Faz o que você quiser, mulher. É você que vai mudar. Eu não vou poder ajudar com nada, eu dou o que eu posso. Se você quiser, tenha. Se você não quiser, resolve. Você é adulta, eu confio na sua decisão, né? Tem homens que falam isso. Mas tem uma consequência bíblica para o homem. Salmos 105, 36. Salmos 105. Olha lá. Ó. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todo o seu vigor. O que está dizendo aqui? Aqui está dizendo que o seu primogênito, a primícia de toda a sua força, homem, de toda a sua virilidade, você entregou para a morte. Porque normalmente, os abortos que são feitos é na juventude. É quando você começa a namorar, você é jovem, você quer pegar tudo e todas, aí aparece uma lá, tô grávida. Você não contava com aquilo. Ah, eu te dou uma injeçãozinha de Citotec, resolve.
Vai lá e resolve. Só que você tem que entender o seguinte, que o primeiro filho que você tem na sua juventude, ele é a sua primícia, ele é o seu primogênito, ele é a expressão máxima do auge do seu vigor, virilidade. E você simplesmente, quando permitiu que aquela mulher fizesse o aborto, você falou, olha, espírito de morte, eu estou te entregando o meu melhor. Eu estou te entregando as minhas primícias, eu estou te entregando o meu vigor, eu estou te entregando a minha virilidade. É isso que você fez, mesmo sem saber. E aí? A virilidade vai embora, a masculinidade também vai embora, são coisas diferentes. Porque o homem, quando ele não é viril, quando ele não é atuante, ele perde a segurança de homem dele. Ele perde a macheza. A macheza não é só no ato sexual, não. Porque o homem, quando ele é um macho alfa, ele anda altaneiro, ele anda seguro. Ele é um cara que chega e a mulher se sente segura. Ele faz o que tem que ser feito, porque ele é homem. Mas quando alguma parte da vida dele, em especial a virilidade, não está funcionando, ele se sente menos homem. Por isso que tem tantos jovens hoje, tantos jovens, de 20 e poucos anos, 30 anos, tendo que recorrer à pílula azulzinha. Por que será? Não é só droga, não. É porque a promiscuidade sexual chegou naquele lugar. E eu vou contar uma história para vocês. Não foi nos nossos atendimentos. Foi em outro lugar. Um homem chegou numa clínica, num lugar de atendimento, e ele chegou muito chateado com Deus, brigando com Deus, mas muito com raiva de Deus. E ele pegou o pastor e falou com ele assim, eu estou muito com raiva de Deus. Eu vim aqui porque ele vai ter que me explicar. Ele vai ter que me explicar, porque eu sou um homem fiel, eu sou um homem correto, eu sou um homem que segue a palavra, eu sou dizimista, eu sou casado, eu sou isso. Ele foi apresentando todas as qualidades dele. Mas ele matou o meu filho de 2 anos. Ele matou o meu único filho de 2 anos. O meu filho estava normal, estava bem. Ele adoeceu, em menos de 1 mês ele morreu. Eu levei a primeira vez no médico, ele ficou bom. Aí 1 semana depois eu levei, na 3ª vez ele morreu nos meus braços. Eu quero que Deus me explica o que aconteceu. Por que ele fez isso comigo? Se eu sou fiel, se eu sou correto. E ali durante a conversa, no atendimento, começaram a perguntar sobre como é que era a vida dele. Antes de conhecer Jesus, no tempo das trevas, no tempo que ele não sabia de nada, ele falou, eu era um homem muito namorador, eu pegava muitas mulheres, mas eu não gostava de me prevenir. Para mim era muito mais fácil quando elas chegavam perto de mim, estou grávida, eu falava, uma injeçãozinha resolve, eu te dou o dinheiro. Eu perdi, pastor, o número de injeções que eu comprei. Aí o pastor falou com ele, olha, não foi Deus que tirou o seu filho, foi as suas atitudes que o levou. Você entregou a sua primícia, você entregou o seu melhor nas mãos da morte. E aquele homem abaixou a cabeça, se entristeceu, porque se ele tivesse tido uma palestra como essa que estamos tendo aqui, ele tinha renunciado. E aquele filho dele não teria morrido. Então eu quero dizer para vocês, meus amados, nosso tempo não ajuda. Glória a Deus. Todo conhecimento sem Deus é trevas. A teoria da evolução diz que o homem veio do macaco. É um conhecimento sem Deus. O criacionismo diz que o homem foi feito por Deus. Esse é um conhecimento com Deus. Agora os médicos defendem que até os 3 meses o bebê não é um ser humano, é uma bola de carne. Vocês acreditam nisso? Eu não acredito que são todos, não. Porque eu sei que aqueles que conhecem o Senhor Jesus, sabem que no momento da fecundação já iniciou a vida. No momento da fecundação. E eu ainda estudei, tem um dado científico, pasmem, com 16 dias que houve a fecundação do óvulo, já tem o primeiro batimento cardíaco. 16 dias! Gente, isso é impressionante. Olha bem, se tem algum médico aqui de plantão, se eu estiver errada, me corrija e perdoe a minha ignorância.
Mas o que atesta verdadeiramente a morte de um ser humano? O que é que atesta? Olha, ele morreu. É a ausência de batimentos cardíacos, não é isso? Quando você chega no hospital desmaiado ou passando mal, a primeira coisa que eles fazem é ver se tem pulso. Se não tem pulso, estão tentando te reanimar, vão tentando te reanimar. Quando o coração não volta a funcionar, o atestado, parada cardíaca, morreu. Então por que com 16 dias que o coração está batendo, que significa vida, não é um bebê, é uma bola de carne? Por que esses mesmos médicos que tiram o bebê falando que é uma bola de carne, porque muitas vezes as mulheres vão no médico e ele fala, não, ainda não é um bebê, é um embrião. E ali, se você está em dúvida, você vai lá e acaba fazendo porque ele quer receber o seu dinheiro. Esses mesmos médicos que tiram os bebês, fecundam óvulos com espermatozoides e vendem uma grana preta para fazer uma fertilização in vitro. Porque ele sabe que está vendendo vida. Olha o paradoxo. Até 3 meses ele quer tirar o bebê de quem quer tirar. Agora, com poucos dias que ele fecundou, ele quer vender uma fortuna aquele óvulo fecundado, porque é uma vida. Conhecimento sem Deus, né? É uma mentira insustentável. Agora, caminhando para o final. Eu já falei da consequência da mulher, eu já falei da consequência do homem, eu já falei o que é culpa de sangue. Essa culpa de sangue não tem água sanitária, não tem cloro, não tem conversa com o pastor que resolve. Essa culpa de sangue só vai resolver quando você chegar diante do Pai, se ajoelhar, se arrepender, pedir perdão, confessar. Aí o sangue dele vai lavar essa culpa de sangue que está dentro de você. Agora, consequências para aqueles que participaram indiretamente do aborto. Põe para mim a imagem do bebê. Glória a Deus. Aleluia. Não é uma ministração que a gente escuta glória, mas é uma ministração necessária, porque ainda tem mais desdobramento. Está vendo esse bebê aí, ó? Esse bebê, ele tem mais ou menos uns 2 meses, e ele está sendo consagrado. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Pode deixar o bebê aí, enquanto eu vou falando, tá? Olha, pastora, eu nunca fiz um aborto, Deus me livre. Nossa, eu acho isso horrível. Nossa, uma mulher que faz isso para mim, não é uma mulher, é um monstro. Eu nunca me imaginaria fazendo uma coisa dessa. Beleza, você não fez. Mas aí você tem uma amiga que você gosta muito, querida, ou uma irmã, um parente, eu não sei. Ela chega perto de você e fala assim, ô Renata, eu estou grávida. Isso vai dar maior BO lá em casa, porque meus pais não sabem que eu já me relaciono. Eu não tenho condições de criar esse bebê. O fulano não assumiu. Você pode me fazer companhia? Porque eu vou lá na clínica, mas eu estou com medo de ir sozinha. É sua amiga, você gosta muito dela. Aí você fala, não concordo com o que você está fazendo não, Renata. Mas eu vou com você. Aí você vai. Aí você fica lá na antessala, enquanto a sua amiga está lá matando o bebê. Aí agora vamos trazer para o dia de hoje. A Renata teve esse bebê aí, ó, lindo. Com 2 meses depois que ela foi lá e apresentou e tudo, ela fala para você, olha, está me dando muito trabalho. Eu não estou dando conta, eu não tenho dinheiro para bancar ela. Olha, o pai falou que não vai assumir. Eu vou ali numa clínica para eles matarem ela. Você vai comigo? Como assim, pastora? Mas agora já é um bebê. Não, eu quero te dizer que desde o momento que foi fecundado foi um bebê. Só que você não via, agora você está vendo. Então, se você em algum momento da sua vida acompanhou alguém, você não acompanhou simplesmente para matar um embrião. Você foi cúmplice, igualzinho. O sangue que está sobre a vida dela também está sobre a sua vida. Porque você foi cúmplice, você estava lá. Ah, mas era minha amiga, tadinha, ela ia sozinha. Que ela fosse sozinha. Mas você não pode ser cúmplice disso. Aí foi lá e matou. Tá bom, aí
Não, pastora, eu não acompanhei. Eu não podia acompanhar, porque é forte demais para mim. Não podia. Mas ela já estava de quase 4 meses. E ela me pediu um dinheiro emprestado para ir numa clínica melhor, para fazer um aborto mais seguro, porque ela poderia até morrer. Tem algum problema? Lógico que tem. Você financiou uma morte. Não era um bebê de 4 meses, de 4 meses. É essa daqui, ó, de 2 meses de nascida. Sua amiga chega perto de você e fala, olha, não dá para ficar com ela mesmo. Eu não quero ficar com ela e eu não tenho dinheiro. Se você me emprestar um dinheiro, eu vou levar numa clínica, eles vão dar uma injeçãozinha nela e ela vai morrer sem sofrer nada. Mas se você não me emprestar esse dinheiro, eu vou levar ela no açougueiro, ele vai bater lá um martelo, ele vai passar um facão e vai consumir com o corpo. Ah, pastor, eu emprestei para que ela não sofresse muito, para que ela não tivesse risco. Você financiou uma morte. Difícil, né? Agora tem um último. Eu não financiei, eu não acompanhei, mas lá no meu trabalho, eu escutei a secretária conversando por telefone e pela conversa eu entendi que ela estava se preparando para fazer um aborto, mas como eu não tenho nada com isso, é uma coisa particular dela, é vida pessoal, eu fiz cara de paisagem, fiz de conta que não vi nada. Mas depois ela chegou para trabalhar 2 dias depois, estava muito abatida, pálida, e eu vi realmente que ela tinha feito o aborto. Tem alguma consequência para mim, pastora? Toda! Porque você foi omissa, você foi omisso. Você poderia não tê-lo impedido, mas você tinha que ter falado. Olha, Deus tem um projeto para a vida dessa criança. Não mata ela, tenha ela, entrega para os pais, entrega para os avós, entrega para um parente, entrega para adoção, faça qualquer coisa, mas não tira uma vida. Mas você simplesmente ficou calado ou calada. Voltando para esse bebê, é a mesma coisa. Já está deste tamanho, você vê ela combinando com um assassino de aluguel, como que vai matar a menina? E você não faz nada. Então todos foram cúmplices da morte desse bebê. Sabia qual que é a origem real do aborto, meus amados? A origem real do aborto é o sexo ilícito, é o sexo fora do casamento. Porque quando você é casado, é casada, você não precisa de abortar. Você só quer fazer um aborto quando você é solteira, teve um relacionamento que não deveria, ou quando você e seu marido são clarinhos e você se relacionou com uma pessoa mais de cor, e se aparecer ele vai descobrir. A causa dos abortos, o princípio de tudo, é a quebra da lei, é a promiscuidade, é a perversão sexual. O aborto traz morte para todas as áreas das nossas vidas. Tem pessoas que pedem socorro porque o casamento está morrendo, porque as finanças estão mortas, porque os filhos estão morrendo prematuramente e a sua vontade de viver também já está indo embora. Porque nada dá certo. Uma das consequências do aborto, ele traz morte em todas as áreas. Você começa um negócio, começa bem, morre. Você começa outra coisa, não vai para frente. Você quer comprar uma casa, está quase chegando, volta para trás. Relacionamento, não dá certo. Tenta namorar, namora um pouquinho, não casa. Porque você está rodeada do espírito da morte. E o pior, se você não confessa, se você não tem essa visão, você vai estar passando para os seus filhos. O espírito de morte advindo do aborto já tomou conta de tudo. Quero dizer para vocês que durante essas semanas que eu estudei sobre isso, mexeu muito no meu coração. Porque eu fui entendendo, eu fui vendo sinais na minha vida, na vida dos meus filhos. A Júlia, que está aqui, eu tenho a Milena de 19 e a Júlia de 15. A Júlia foi uma criança menos doente. Mas a Júlia, com 8 ou 9 meses, eu estava na casa do meu pai. E eu sentei no sofá
e tinha um fio desencapado. Atrás de mim eu não vi. Eu estava vendo ela aqui, ela pequititinha, e ela toda mexendo. Eu falei, o que é isso? Quando eu arredei lá para frente, a mãozinha dela, ela tem a marca até hoje. A mãozinha dela aqui toda queimada, esse dedo queimado, esse dedo aqui queimado, porque ela estava levando choque. E estava saindo fogo pelos dedinhos dela. Eu me lembro que eu botei ela no carro, eu saí desesperada para o hospital Padre Anchieta. Eu cheguei arrombando a porta do médico, o médico ficou doido comigo, mas eu estava mais doida do que ele. E aí eu falei com ele, minha filha levou choque, olha aqui a mão dela. E eu atropelando as palavras de desesperada. E eu falei, doutor, isso pode ser sério? Ele falou, pode. Eu falei, ela pode morrer? Ele falou, pode. Vou internar ela. Fiquei 2 dias internada no Padre Anchieta com a Júlia, com 8 meses. A Júlia vivia caindo e batendo a cabeça. Se eu soubesse disso antes, eu não teria passado por tantas coisas com elas. Então essa palavra aqui é para você entender que você pode evitar toda essa desgraça na sua geração e para a sua vida. Se você não tem vivido uma vida abundante, o Senhor tem abundância para você. Ele tem isso para a sua vida. E estudando essa palavra, pastor, aquela quinta-feira que eu ia ministrar e não deu, eu sabia que Deus tinha um propósito naquilo. Na sexta-feira eu estava lá em casa arrumando as coisas e de repente, porque mulher, todas as mulheres que tomam anticoncepcional, que tomam injeção, sabe que o nosso fluxo é muito pequeno, é quase nada, né? E eu, como nunca tive aborto espontâneo, os meus abortos eram todos retidos. O que é aborto retido? O neném morre na barriga, fica morto, aí te mandam para casa, você fica 10 dias em casa para ver se o organismo joga para fora. Quando o organismo não joga para fora, você vai lá para o médico, ele abre o seu útero, igual vocês viram ali, pode tirar o bebê, por favor, meu amor. Abre o seu útero e tira o feto morto. Então eu não sei o que é um sangramento espontâneo. E eu sei que quando eu comecei a estudar, eu comecei a sentir uma dor assim no pé da barriga, uma dor incomodando. Eu falei, gente, o que é isso? Que tão esquisito. E na sexta-feira, a hora que eu estava na minha casa, porque eu fiz uma oração que nós vamos fazer agora, o meu organismo expeliu uma bola de sangue enorme, enorme, parecia, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Mas aí eu entendi. Eram os sangues que estavam no mundo espiritual. E o Senhor me livrou. O Senhor me tirou. Então, nesta hora, você que de alguma forma ou fez, ou participou, indireta ou indiretamente, ou você vê essas coisas assim, esses sintomas na sua vida, que pode ser de algum familiar, pode ser de algum antepassado seu que fez isso, fica de pé. Fica de pé e nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Não tenha vergonha, não se preocupe, nossa, eu estou ficando de pé, as pessoas estão achando que eu fiz. Querido, não se preocupe com o que as pessoas pensam que você fez, não. O que importa é o que você e Deus sabe que você fez, tá? E muitas vezes você está pagando um preço que não é seu. Você está pagando uma conta que não é sua. Então agora é a hora de nós colocarmos um ponto final nisso. Amém? Eu gostaria que todos ficassem de pé, em nome de Jesus. E que todos vocês agora... Gostaria que todos vocês agora viessem aqui à frente, num ato profético, que nós vamos fazer uma oração. Podem vir, em nome de Jesus. Você que tem um sintoma, você que não tem, venham para frente. Em nome de Jesus. Queridos, eu tenho certeza que a partir de hoje, aqueles que detectaram alguma herança, a sua vida vai mudar. Do mesmo jeito que Deus, eu tenho certeza que Ele me curou. Ele me curou. Ele tirou tudo aquilo que estava mal, fazendo mal na minha vida. Ele vai fazer na vida de vocês também. Porque o conhecimento liberta. E eu quero agora que o louvor toque baixinho. Eu vou fazer oração, pastora. Depois
Queridos, eu quero que vocês fechem os olhos. Não se preocupe com quem está do seu lado. Agora é um momento seu com Deus. Olha, se tem alguma coisa que você está sentindo culpa, se tem alguma coisa que te acusa, hoje foi o dia da Santa Ceia. Hoje foi o dia que você renovou sua aliança com Deus. E hoje é o dia que Ele vai tirar esse sangue de culpa do mundo espiritual que está sobre a sua vida. Repitam comigo, feche os olhos e repitam comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, eu entendi nessa noite que o que representa a morte de um filho no ventre. Os filhos são herança bendita do Senhor, o fruto do ventre, o galardão. No tempo da minha ignorância, eu fiz, eu contribuí para fazer, eu apoiei quem fez, eu não desaconselhei a fazer, eu me omiti e de alguma maneira houve o derramamento de sangue de um inocente. E eu me sinto responsável por isso. Eu entendo que a lei da responsabilidade se aplica em minha vida. Mas nessa noite, conhecendo a verdade, eu me arrependo desse pecado e confesso e te peço perdão e deixo, porque a tua palavra diz que devemos nos arrepender para serem cancelados os nossos pecados. E também diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E eu creio na tua graça e na tua misericórdia. Por isso, eu peço que o Senhor tire de mim essa responsabilidade por esse pecado. Recolha esse sangue no mundo espiritual e do meu corpo também, que foi derramado. Em nome de Jesus, eu ordeno que todo espírito de morte que vieram para a minha vida e a vida dos meus descendentes, por causa desse pecado, saiam agora, saiam agora, saiam agora, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Eu estou livre e o sangue de Jesus me lava do alto da cabeça às plantas dos pés. Glória a Deus. Queridos, você que fez essa oração agora, curva a sua cabeça que eu vou orar. Ó Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor. Ó Pai, nos ensina a não nos preocuparmos com o que as pessoas vão pensar de nós. Nos ensina, Deus, a darmos mais importância do que o Senhor vai pensar a respeito de nós. Porque o único que pode me dar a salvação eterna, o único que pode perdoar os meus pecados é o Senhor. E todas as minhas ações e todas as minhas atitudes estão patentes aos teus olhos. Então nesse momento, Deus, quando nós abrimos os nossos lábios e nós confessamos, Deus, o nosso pecado, querendo ou não, Deus, nós estamos atestando para o Senhor. Pai, eu confio no Senhor, eu não aguento mais essa vida, eu quero uma vida abundante, eu quero tirar esse peso que eu carrego há tantos anos, essa vergonha, essa tristeza. Nós entregamos tudo agora no teu altar e te pedimos, Pai, que toda herança, que tudo aquilo que veio dos meus pais na área do aborto e todo o legado que eu plantei seja cancelado agora no
nome de Jesus. Essa maldição termina aqui, agora, em mim, em mim. Acabou, acabou o seu legado, Satanás. Porque eis que agora, nessa área, verdadeiramente, tudo se fez novo, para a glória do Senhor. E as palmas louve ao Senhor. Tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, seu amor me chama. Quero pedir algo a vocês nessa noite. Você vai dizer assim: Pai, eu entendi a palavra, foi muito forte. Diga: Pai, a pastora Alessandra, ela ministrou essa palavra, mas antes dela ministrar, a palavra tocou o corpo dela, e o corpo dela expeliu algo que era uma legalidade. Diga: Pai, esta palavra, ela entrou em mim, entrou no meu DNA, na minha mente, e eu quero que o poder da tua palavra, assim como essa palavra operou na vida dela, opere também na minha. Que o meu corpo venha expelir todo legado, tudo que estiver nos meus ossos e entranhas, seja expelido. Aqui, indo para casa, em casa, no banheiro, em qualquer momento, eu quero que o meu corpo venha expelir toda essa herança que porventura esteja no meu corpo. Porque eu já renunciei com a oração que foi feita aqui. Eu renunciei. E se existe algo em meu corpo, está ilegal, eu ponho a mão na minha cabeça, ponho outra mão no meu ventre, e eu digo ao meu corpo: meu corpo, você vai expelir todo mal, tudo que estiver aí. Eu digo agora: venha para fora, venha para fora, venha para fora. Toda enfermidade, heranças do passado, de um tempo que eu nem tenho conta disso, venha para fora. Eu declaro: venha para fora. Mais uma vez, eu digo, eu me dirijo agora a todos os espíritos familiares que vêm perpetuando história de pai nos filhos. Eu digo a esses espíritos: o tempo de vocês estão contado. A luz está brilhando. Vocês estão expostos. Pega tudo que é de vocês. Saiam. 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 E não vai se esconder na rua, na casa das pessoas, na minha casa, na casa de um parente. Não. Diga: saiam. Vão embora. Mas agora mesmo, anjos poderosos descem e eles acorrentam esses demônios com correntes de fogo e mandam para o lugar que o Senhor determinar. Diga: Pai Santo, eu te louvo por esta palavra esclarecedora. Luz veio na minha vida, e dia após dia estarei renunciando tudo que o Senhor trouxer à minha memória, em nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso para Jesus. Volte para o seu lugar. Abençoado, abençoada.